Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui. Pessoal, recentemente nós recebemos aqui no Vem Cienciar ou no meu perfil pessoal várias mensagens de vocês a respeito de um vídeo que tem circulado nas redes sociais sobre genes e alcoolismo. Vocês mandaram várias dúvidas, fizeram vários questionamentos, então eu decidi gravar esse videozinho rápido, já que hoje sobrou um tempinho aqui, para explicar o porquê o vídeo não está correto cientificamente, beleza? O intuito não é polemizar, apenas esclarecer as dúvidas de vocês. Um grande abraço e vamos lá então. Pessoal, caso vocês não me conheçam, meu nome é Jason Isidio, eu sou professor e pesquisador na área de genética do comportamento e estudo o consumo de álcool há praticamente 20 anos, desde o meu mestrado. E antes da gente iniciar aqui a análise do vídeo, é importante ressaltar que se você gosta de consumir álcool e veio aqui procurando uma desculpa científica para fazer o uso dessa droga, provavelmente você não vai conseguir com esse vídeo. Se você não consome álcool porque não gosta ou porque não tem disponibilidade, parabéns, continue assim. Existe uma grande literatura científica que relata que, apesar do álcool, assim como o tabaco e o café, serem drogas socialmente aceitas, talvez não exista dose segura para o nosso corpo de álcool. E se você é como eu, que gosta então de tomar aí o seu choppzinho, a sua cervejinha, um bom vinho, faça isso com moderação. Bem, mas passando aqui então para a análise do vídeo, Saber se uma pessoa tem tendência a ser alcoólatra? vocês veem então que o apresentador faz uma pergunta totalmente legítima. Ele pergunta, talvez aquela que seja a mais ouvida por nós pesquisadores de genética do comportamento, que é: existe uma tendência para ser pontinhos? Existe uma tendência para ser ansioso? Existe uma tendência para ser depressivo? Existe uma tendência para ser alcoolista? A genética do comportamento é uma ciência que se ocupa em tentar responder essas perguntas. Eu só vou fazer uma ressalva aqui que o entrevistador usou um termo totalmente legítimo, popular, conhecido por todos vocês, que é alcoólatra. Mas alcoólatra significa idolatria ao álcool. Então a gente entende atualmente na ciência, né, como um termo um pouco pejorativo, e eu, por exemplo, prefiro utilizar alcoolista. Mas vamos seguir aqui com a resposta da entrevistada. Regrinha básica, assim, antes da linhagem genética para o alcoolismo. Se você é aquela pessoa que na juventude você bebia bastante, não ficava bêbado, você tem o gene do alcoolismo. Bem, pessoal, então o que foi respondido aqui é que se durante a juventude a pessoa bebia bastante e não ficava bêbada, ela tem o gene do alcoolismo. Bem, aqui nós temos um primeiro problema. A segunda pergunta mais ouvida por nós da área da genética do comportamento é: existe um gene para 3 pontinhos? Um gene para a ansiedade? Um gene para a depressão? Um gene para o alcoolismo? Pois bem, a resposta em todas essas situações é não. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem um único gene que vai fazer você ser alcoolista. Nós não temos um único gene que vai fazer você ser depressivo ou ansioso ou qualquer outra coisa. Esses transtornos, como o transtorno de abuso de álcool, ou os transtornos de ansiedade ou os transtornos de depressão, eles são multifatoriais, ou seja, eles são dependentes de muitos genes diferentes e também de uma variedade enorme de variáveis ambientais. Eu estou afirmando com isso que o alcoolismo ou o transtorno de abuso de álcool não tem nada a ver com a genética? Não, não estou afirmando isso. Só estou corrigindo que nunca esses problemas altamente complexos são dependentes de um único gene. Essa visão determinista já ficou bastante no passado. Por quê? Porque o gene do alcoolismo é aquele que metaboliza mais rápido o álcool no fígado. Aqui tem um segundo problema. Então, as pessoas teriam um gene do alcoolismo que é o responsável por metabolizar mais rápido o álcool no fígado. Pessoal, a definição de gene
é basicamente uma sequência de DNA que serve aí para as nossas células utilizarem essa sequência, produzirem um RNA que depois vai virar uma proteína, e essas sim, as proteínas, são responsáveis por fazer a metabolização do álcool no nosso fígado. Então um gene por si só, ele não faz nada, ele é simplesmente uma sequência de DNA guardada dentro dos núcleos das células de vocês, inclusive dentro dos núcleos das células do fígado de vocês. Então, na realidade, essas pessoas raramente ficam de ressaca, raramente dão show ou fazem aquele alarde. E é justamente ao contrário, essas pessoas falam assim, Eu sei beber. e aí bebe mais. Ela vai só ter reação quando o fígado não tiver mais. Aí essa pessoa vai falhar. Bem, pessoal, aqui tem alguns outros probleminhas que nós teremos que estender para uma aula especificamente sobre alcoolismo, que é a distinção de consumo esporádico de altas doses de álcool com o transtorno de abuso de álcool. O transtorno é algo problemático, é algo grave, as pessoas precisam normalmente de ajudas para se recuperar. O consumo esporádico de altas doses de álcool, ou binge drinking em inglês, não necessariamente levará uma pessoa a ser alcoolista, a apresentar um grande problema. Existe uma literatura científica conflitante se uma coisa, o binge drinking, necessariamente levaria as pessoas a se tornarem alcoolistas. Então, beber muito e não dar show, entre aspas, quando você é adolescente, não depende exclusivamente do seu potencial de metabolização do álcool no fígado, mas depende de várias outras coisas, como qual a concentração de álcool que você bebeu, em que tempo você bebeu, você havia ingerido alguma refeição antes que pudesse amenizar esses efeitos do álcool ou não, qual era o seu estado psicológico, qual o horário que você bebeu e assim por diante. Inclusive a relação com outros medicamentos que porventura a pessoa possa estar ingerindo naquele momento por recomendação médica. Mas continuando aqui. Que bebem e não tem ressaca, bebem muito e não apagam, tem um gene. Bem, pessoas que bebem e não apagam têm um gene, talvez provavelmente aqui o gene do alcoolismo. Pessoal, eu, você, entrevistado, entrevistador, todos nós somos da mesma espécie, nós temos todos os mesmos genes. O que ela está querendo provavelmente dizer aqui é que existe um alelo, uma forma variante de um gene que está envolvido na metabolização do álcool e que pessoas que têm esse alelo podem ter, então, proteínas melhores ou piores para fazer a metabolização de álcool. Então, resumindo, pessoal, porque era para ser um videozinho curto, mas eu já estou aqui há bastante tempo falando. Bem, certamente nós temos uma tendência genética a se aproximar, a gostar e a consumir cronicamente mais álcool do que outras pessoas. Mas esses estudos ainda estão em desenvolvimento. Certamente, muito mais do que uma dezena de genes estão envolvidos nesse processo. E certamente as variáveis ambientais são muito, muito, muito importantes para fazer com que uma pessoa possa vir a ter um comportamento de alto consumo esporádico de etanol ou binge drinking, ou mesmo para que uma pessoa desenvolva um transtorno de uso de álcool, antigamente conhecido como alcoolismo. E se vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais dessa área de pesquisa, pode me procurar aqui no Vivencienciar ou mesmo lá no meu perfil pessoal, porque realmente não foi o meu intuito dar uma aula aqui de alcoolismo com conceitos de tolerância, sensibilidade, conceitos mais farmacológicos. Eu vim simplesmente responder umas dúvidas que surgiram aí a partir de vocês. E de repente a gente faz aqui, eu, Marquinhos e a Sara, um episódio dedicado a essas questões da genética do alcoolismo com um grande especialista aí. E aí um episódio mais longo, a gente tem mais espaço para falar de um monte de questões que porventura até venham a surgir agora, depois de vocês assistirem esse meu videozinho aqui. Beleza? Grande abraço para vocês aí e até a próxima!